viva, caro telespectador, o seu programa de primeira já está no ar e, como sempre, convido-lhe para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações de forma a se manter inteirado do que acontece na Vilanculo Televisão. Não se esquecendo também de partilhar os nossos conteúdos para os seus familiares, amigos e conhecidos, para que eles também possam estar a par do que acontece na minha, na tua, na nossa Vilanculo TV. Coloque aí uma crítica construtiva para juntos crescermos. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter com o nome Vilanculo TV. Portanto, lá você pode acompanhar todos os nossos conteúdos e assim ajuda o canal a crescer. O Mais Personalidades desta semana traz uma super, hiper, mega personalidade que, portanto, vai nos inspirar e motivar com a sua trajetória de vida. Caro telespectador, quero aproveitar um instante para agradecer a si para a sua vasta audiência, muito, mas muito mesmo, Canimambo. E desde já, deixe-me aqui cumprimentar o meu convidado. Boa tarde e seja bem-vindo ao Mais Personalidades. Boa tarde, eu chamo-me Anastácio, associado Vilanculo. Eu sou natural do povoado de Nhafudo. Para quem conhece Xixocane, depois de Xixocane, em direção à Zona Sul. Eu sou de lá porque meus pais são de lá, eu nasci lá, meus avós também são de lá. Certo. Muito obrigada, Anastácio, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por, portanto, aceitar partilhar aquilo que é a sua trajetória, que vai servir de motivação e inspiração a todos que neste momento acompanham o programa Mais Personalidades. De salientar que o Anastácio é professor de matemática e ele, portanto, vai nos falar como é que foi o seu percurso desde a infância. Será que ele gostou desta disciplina? Como é que ele se torna professor? Este percurso todo, esse trajeto todo e não só fará o nosso programa. E como sempre, se acaba de entrar, por favor, fique ligado e acompanhe até ao fim. E desde já, gostava mesmo de saber do meu convidado quem é Anastácio. E desde criança foi chamado pelo esse nome ou tinha um nome que usavam em casa, Tássio, Ana, qualquer que seja, como é que era? O nome que usavam para me chamar desde criança é esse de Anastácio, mas com continuativos, né? Ok. Chamavam de Tássio. Né? Chamavam de Tássio. E outros nomes assim que serviam de alcunha, mas o mais que me chamavam era esse de Tássio. Ok. Mas quem é o Tássio? Quem foi na infância? Como é que era? Como é que foi a sua infância? Será que também jogou futebol como as outras crianças? Como é que foi este percurso, o seu percurso na infância? Eu diria que eu tive uma infância, posso dizer, meio complicada. Quando digo meio complicada, me refiro na vertente da forma como as coisas eram naquela altura. Ok. Me refiro nos anos 90, nos anos 93, 4, 5, 6, 7, por lá em diante, até o ingresso na escola. As coisas não eram tão fáceis. Me refiro a isso porque estávamos numa zona urbana e conhece como é que é a vida da zona urbana. Não é uma vida tão como é da vila ou da cidade. É uma vida meio complicada. Ok. Para poder se alimentar, era necessário mesmo que houvesse um sacrifício, ir à machamba. E onde se tirava água na altura não era sítio próximo de casa, era um sítio distante de casa, talvez tenha que percorrer quilômetros para ir buscar água para poder consumir. A vida não foi tão fácil na minha infância, foi uma vida complicada. E as coisas mesmo eram tratadas na seriedade, razão pela qual o crescimento e a minha educação foi essa, de levar as coisas sempre
na seriedade. Eu nunca levei as coisas nas brincadeiras devido à forma como eu cresci. Na infância eu era meio, posso dizer, indisciplinado. Digo meio indisciplinado porque gostava de mexer coisas do meu pai. Meu pai era daqueles muito chato, mas muito chato mesmo. Quando fizesse uma coisa que ele não gostava, era a resposta de dizer não era porrada. Crescemos com base na porrada, tal como muitos da minha geração sabem que na altura a única forma de chamar a atenção era porrada. Cresci com base na porrada. Ok. Não estou a querer dizer, não estou a querer afirmar que a porrada seja um meio termo de educar a pessoa, mas era um chamativo da atenção. Para os que conhecem a química, era um catalisador. Ok. Era exatamente isso. Certo. Servia como um estímulo de minimizar o medo, de dar o medo à pessoa. Exato. Era porrada. Disse aqui inicialmente que teve uma infância não assim tão boa, teve uma infância de desafios. Falo da forma como as coisas eram antes. Vocês tinham que buscar algo em sítios longínquos. Acredito que também a escola ficava tão distante, o hospital. Então, como é que foi a tua educação na infância? No princípio da escola, a escola estava, posso dizer, a 1,5 km de casa. Mas no ano seguinte, como era uma escola que acabava de abrir, havia dificuldade de professores. Naquela altura, os professores não eram do Estado, eram professores que a comunidade em si haviam procurado indivíduos que tinham capacidade de poder ensinar. Então, tornou-se meio difícil, depois da primeira classe, ter que ir para a segunda classe. Então, no ano seguinte, tive que sair para uma outra escola, que era uma escola muito, mas muito longe de casa. Me refiro para quem conhece Xixocane e Inhafudo, pode até levar lá de conseguir fazer os cálculos da distância que eu percorria dia após dia, ida e volta. Pode-se dizer que percorria a média 19 quilômetros, ida E e volta. volta. 19 quilômetros. Diariamente. Exato, de escola. Então, naquela altura, numa fase de criancice, não era uma situação tão fácil. Ok. Mas como aquilo ali era um momento em que talvez posso dizer que o coração quer, ou talvez era questão de ouvir que os outros também vão para a escola e ir também para a escola. Mas posso dizer que aquilo era de coração, porque se fosse questão de ouvir dizer que os outros vão para a escola, ir para a escola também, irá ficar pelo caminho e não chegar. Mas aquilo era de coração. Então, quero dizer que não te surgiu na mente desistir porque ia porque gostava da escola. Exato. Acredito que tinha amigos que também frequentavam a mesma escola consigo, mas também puderam desistir, talvez devido à distância ou outros fatores que contribuíram. Ou à distância mesmo. O fator primordial que fez com que eles desistissem mesmo é a distância. A distância que fez com que as pessoas da minha comunidade, naquela altura, desistissem, porque era uma... Tá a ver, tem que procurar 19 quilômetros diariamente. Não era uma situação fácil para a criança. Acredito que mesmo para um adulto não é uma questão fácil. Então era um desafio. Ir buscar água tão distante, hospital distante. Digamos que o hospital, naquela altura, o único sítio que tinha como socorro de cuidados médicos era Vilanculo. Ok. Então, chama a dizer de Vilanculo até cá são aproximadamente de Inhafuda até cá na vila são aproximadamente uns 23 quilômetros. E quase na altura os meios de transporte eram escassos. E a maior parte das pessoas vinham mesmo caminhando. A pé, sim.
Foi um desafio. Já alguma vez também passou por essa situação, ter que sair de Nhafodi até cá para ter acesso à assistência médica? Pelo que eu me recordo, não. Ok. Não. Os assuntos de doença naquela altura eram tratadas com base em medicamentos tradicionais. Uhum. Não se recorria tanto ao hospital por causa de coisas como, posso dizer, febre, e coisas assim meio leves, eram tratadas assim na comunidade. Então, recorria-se ao hospital quando fosse mesmo assuntos graves. Me acredito que mesmo assuntos de parto, eu pude até acompanhar na altura parto de uma das meninas da comunidade, foi mesmo naquela comunidade. Depois tiveram que evacuar ela para o hospital. É só imaginar que mesmo o parto na altura era feito por aquela, posso assim dizer, aquelas jacinhas daquela altura que tinham esses cuidados de serem partilhadas. Certo. Então, percorria 19 quilômetros diariamente à escola para ter acesso à educação e já se destacava como melhor estudante na disciplina de matemática. Podemos afirmar isso? E podemos até afirmar que sim. Na altura, a minha nota mínima a matemática rondava nos 17. Era mínima. Mínima, uau! Rondava nos 17. Só que não era tão bom a disciplinas de leitura, como português, ciências sociais, naturais. Não era ciências sociais, era ciências naturais. Sim, não era tão bom porque eu não gostava de ler. Queria ir direto ao assunto. Exato, pronto. Não sou tão bom a leitura. Nem. Mas com o tempo acabo me aperfeiçoando, lendo isso, lendo aquilo. Mas eu, desde a infância, nunca gostei de ler. Certo, mas qual foi o momento em que teve que receber uma boa do seu pai por não ter que talvez porque fez uma travessura na escola, ou não fez trabalho de casa, ou não chegou à escola e desta vez teve que receber uma boa e não gostou, ou talvez não consegue se esquecer deste momento? Qual é que foi a vez? Da apurada que eu recebi do meu pai, que não me esqueço, não é de não ir à escola, porque eu não faltava à escola. Ok. Eu ia mesmo de quem queria estudar, assim, digamos. Foi de ter que brincar com o material dele de carpintaria. Meu pai era carpinteiro, era alfaiate e era latoeiro na altura, né? Então, numa das vezes ele havia se ausentado, não estava. Então, fiquei a brincar com o material dele, me refiro a pregos, arame. Então, quando ele volta lá, precisou de usar aquele material e lá não tinha. E a única pessoa que existia lá como criança era eu. E eu digo que apaguei e das boas. E não me esqueço. Até então. Não me esqueço. Ok, vamos parar por aqui mesmo. Vamos continuar na segunda parte, caro telespectador. Momento de uma breve pausa e já estaremos de volta. Portanto, não saia daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de
de volta para a nossa segunda e a última parte do nosso programa, caro telespectador. Se acaba de entrar, por favor, subscreva-se e ative o sino das notificações de forma a se manter a par do que acontece na Vilanculo Televisão. Não se esquecendo também de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Estamos com o professor Anastácio, professor de matemática, que nos conta aqui a sua trajetória de vida, desde a infância até então. Amante e simpatizante ou apaixonado pela matemática. Ele vai nos descrever matematicamente a sua trajetória de vida no fim do programa. Portanto, caro telespectador, não perca esta parte porque vai ser interessante. E agora mesmo estava na primeira parte a dizer que foi o momento que não se esquece até então daquela chaya que levou do pai, certo? Claro que não esquece. Ok. Não é uma porrada que dá para esquecer. Uhum. Porque até Imagino, ele era carpinteiro, talvez levou um dos seus materiais só para dar-lhe chaya, foi isso? Eu disse aqui que eu brinquei com pregos, arame, serrotes. Então, quando ele voltou da viagem, precisou de usar aquele material e não tinha lá, porque eu usei. Quando digo brincar, é tirar do local onde ele havia guardado para ele brincar com ele lá, depois não devolver. Ok. Então, quando ele precisou, não encontrou material, então foi o motivo mesmo de, numa manhã, receber uma boa porrada, se te acordarem, você a dormir e te saudarem com uma porrada que você nem não está vendo. Logo pela manhã. Pela manhã. Então, aquilo foi numa manhã. Ok. Uma boa porrada. Tá certo, mas teu pai fazia tudo isso, também tem algumas habilidades naquilo que ele fazia? Tenho habilidade, só que não implemento tanto, talvez porque depois de eu ter me transferido de Nhafundo para cá, não tive o tempo de aprender, talvez, de outros locais. Tenho um pouco de noção daquilo que ele fazia. Certo. Mas já voltando para a área da educação, como é que foi para se ingressar no ensino secundário? Como é que isto aconteceu? Que desafios, dificuldades teve que passar? De facto, a minha trajetória de vida só pode acreditar quem talvez um dia terá passado da mesma situação que eu passei. Ok. Eu fiz a primeira, segunda, terceira classe em Nhafundo. A primeira classe fiz em Nhafundo. A metade da segunda classe fiz em Xixocane. E a mesma metade, e a outra metade, queria dizer, da segunda classe fiz em Nhafundo. É só imaginar essa trajetória. Depois da terceira classe fiz lá e a quarta classe vim fazer aqui na escola EPC do aeroporto, de quarta classe até a sétima classe. Mas o que aconteceu mesmo para haver essas mudanças em Nhafundo, Xixocane, Vilanculo? O que houve mesmo para ter que estudar as classes pelas metades? Tal como eu disse aqui no princípio, que na altura a escola lá na comunidade, a escola em Nhafundo, não era tanto que iniciada pelo Estado, não foi uma escola iniciada pelo Estado, mas sim foi iniciativa da comunidade. Ok. Haver a necessidade dos filhos ter que ir para a escola, que viram essa necessidade. Então procuraram pessoas que eram um pouco habilitados, tinham um pouco de nível, não posso dizer que tinham um pouco de nível, capacidade de poder transmitir um pouco daquilo que eles tinham para os outros. E esses professores ou essas pessoas eram pagos mesmo pela comunidade. Então, isso me refiro quando eu me ingressei na primeira classe. Então, no ano seguinte, quando eu passei para a segunda classe, os mesmos professores que nos deram a primeira classe não tiveram a chance de continuar. Isso porque no ano seguinte o Estado teve que abraçar aquela escola. Okay. Então, abraçando aquela escola, havia necessidade
de se iniciar da primeira classe, enquanto nós os outros já havíamos feito a primeira classe. Certo, percebido. Tivemos que ir para Xixocane no ano seguinte. Só que mais tarde o Estado, por saber que naquela comunidade existiam algumas crianças que haviam frequentado a primeira classe no ano anterior, à maneira deles, mas que tinham qualificações de estar na segunda classe, mandaram outro professor, já um bocadinho mais tarde, para poder abraçar a segunda classe. Não é Ok. quando eu já saí de Xixocane para Nhafudo, para terminar a segunda classe. Certo. E quando chega mesmo a Vilanculos? A Vilanculos cheguei em 99 para fazer, posso até dizer, 98 para fazer, lá de 98 em dezembro. Eu poder passar cá em dezembro, depois já no seguinte matriculei na escola primária do aeroporto. Meu irmão que foi fazer a matrícula, o professor também, o Arthur Associado de Vilanculo, agradeço muito ele por ter confiado em mim, ter abraçado. É difícil nessa nossa vida um irmão te levar desde a infância, crescer contigo, te educar da maneira possível. E é muito difícil. Então eu tenho muito a agradecer a ele, só que as palavras são tão suficientes para dizer o qual eu agradeço, mas eu agradeço muito. Agradeço muito mesmo a ele por isso que ele fez por mim. Uhum. E lá em 99, me dizia, tal como eu me referi aqui, meu irmão foi fazer matrícula lá no aeroporto, fiz a quarta classe em 99, quinta classe em 2000, em 2001, 2002, a sexta e a sétima. E em 2003 passei para a escola secundária de Vilanculo, fiz lá a oitava em 2003, a nona em 2004 e a décima em 2005. E em 2006 fomos nós que inauguramos a escola secundária de Mucoque, fomos os pioneiros daquela escola. Após a sua construção, nós aqui fomos lá inaugurar em 2006. Fizemos lá 2006, 2007. E em 2007, quando eu fiz a 12ª, não consegui terminar por causa de português, a minha 12ª. Tal como eu disse no início, que eu não sou tão bom à leitura, não gosto de ler, isso é desde a criancice. Eu sou mais inclinado à ciência, gosto de cálculo, gosto de gastar a minha mente em pensar um pouco em números, em ter soluções, não em colocar palavras na mente. Certo, mas quais foram as dificuldades que teve que enfrentar quando teve que chegar aqui em Vilanculos? E as dificuldades até que eu enfrentei tem a ver com a própria ambientação. Sair de uma zona para outra é meio complicado se ambientar, não é? Porque modos de vida, convivência da zona urbana é muito diferente. Acho que quer dizer da zona rural é muito diferente das zonas abertas, me digo cidades, vila, é meio diferente. Então, esse ambiente ter que se enquadrar foi meio complicado, mas como era criança, posso assim dizer que a adaptação foi um bocadinho fácil, mas com aquela dificuldade. Eu tinha Certo. que se comunicar com os outros naquela língua portuguesa que, como sabe, né? Há dificuldade quando uma criança sai do campo para a cidade. Há dificuldade de comunicação em língua portuguesa, há mais comunicação na língua local. Exatamente, exatamente. Mas quando teve que ingressar num curso tecnicamente profissional, como é que fez a escolha? Será que desde a infância já queria ser professor de matemática ou teve que escolher porque não teve opção? Como é que foi isso? Em 2008, eu fiquei sem estudar, porque estava a dever
português. O meu tio que está em Chinavane chamou para que eu fosse para lá. Então, chegado lá, ele arranjou emprego para mim na açucareira de Chinavane. Então, trabalhei lá durante, posso dizer, um ano. Então, naquele mesmo ano, consegui terminar a minha 12ª na escola secundária de Xaxai. E no mesmo ano fiz a inscrição. E naquele ano que eu fiz a inscrição, a perspectiva que os meus tios tinham, mesmo que me haviam me chamado para lá, era que eu fizesse a 12ª mais um na altura. Havia a 12ª mais um, que era adicionada na Universidade Pedagógica. Mas a minha perspectiva, de facto, não era fazer a 12ª mais um. Então, eu sempre tive sonho de começar a trabalhar enquanto terminei de estudar. Esse foi o meu sonho. Começar a trabalhar enquanto terminei de estudar. Então, eu disse a ele que não era de ideia que fizesse a 12ª mais um, mas sim que fizesse a licenciatura. Licenciatura o quê? Era antes de se decidir. Porque eu tinha 4, posso assim dizer, sonhos de poder até seguir, mas com condições... 4 sonhos. Sim, condições não foi possível. E primeiro era ser engenheiro químico, fazer engenharia química, mas isso requeria condições na qual eu não reunia. O segundo era fazer engenharia de construção civil, e esse sonho ali, um dia vou ter que concretizar, porque ainda está paira na minha vida. Tenho que concretizar. Nem? Sim. E o outro era de fazer ensino de química, mas o que me fez não seguir ensino de química foi por causa de biologia, porque no exame de admissão queria eu fazer biologia, enquanto eu não gostava, como eu disse, não gosto de ler. E aí foi cair na matemática mesmo. Exato, então, mas tinha paixão mesmo de matemática, quando fazia a 11ª, 12ª. Mas paixão não, tinha amor e paixão à química. Tinha paixão à matemática, mas amor à matemática e paixão à química. Eu gostava mesmo de química e amava a matemática. E a única disciplina das ciências que eu não estava no coração nem na mente era física. Só fazia, mas não estava no coração nem na mente. Mas essas duas disciplinas, uma estava na mente e a outra estava no coração. E hoje é professor de matemática. Pode dizer que valeu a pena passar por estas fases todas? Digo que valeu a pena. Sente-se realizado? Sentir-me realizado, não. Ok. Porque o meu sonho é ser engenheiro de construção civil. Esse é o meu sonho. Então, se cair na matemática, tal como eu disse aqui, foram condições. Ok. E era um único curso que não requeria tantas condições financeiras para que pudesse frequentar. Com pouco dinheiro na altura, era possível você frequentar. Então, tal como eu me referi aqui, em 2009 fiz a minha inscrição na UP, na Universidade Pedagógica de Maputo, e concorri para Lixinga. Ok. E admiti. Então, lá, quais foram os desafios, dificuldades? Terminou em tempo recorde? Como é que foi? A primeira coisa que eu vi como um desafio e dificuldade ao mesmo tempo é sair de Maputo Para se instalar noutra zona, noutra região. Que praticamente não conhecia ninguém e viajar sozinho. Né? Isso é complicado. É um grande desafio. Mas como aquilo ali o coração queria, tudo aquilo que o coração quer, não há nada que possa
dificultar o desafio. Tudo aquilo que você faz de coração, sempre você alcança. Então, isso queria que eu fizesse mesmo de coração. Era uma coisa que o coração mesmo pedia que eu fizesse. Por isso que eu segui esse ramo de matemática, mas condicionado a fazer isso devido à precariedade das condições financeiras. E fui lá, fiz o primeiro ano de Xinga, depois fiz a metade posso assim dizer, né, metade do primeiro semestre de 2010, depois consegui a transferência para Maputo, é lá onde eu terminei a minha faculdade e terminei as cadeiras no tempo recorde. Entrei em 2009 e saí em 2012. Uau! E na altura que eu frequentei a licenciatura, existia aquele regime que era chamado de regime de bacharel e licenciatura. Então, e isso terminei no tempo recorde, tanto bacharel quanto assim como também licenciatura. Certo. Hoje trabalho em Vilanculos e sentes-te feliz com isso? Bom, a minha perspectiva no início não era voltar para casa. Era voltar para casa. Ficar por lá mesmo. Era de ficar mesmo em Maputo para poder concretizar o sonho. O sonho desejado. Exato. Enquanto eu estiver a trabalhar, era mais fácil eu ter condições financeiras de poder fazer o curso de engenharia de construção civil. Certo. Então, fiquei cá por causa mesmo de... Não sei, não posso dizer que foi precipitação, não posso dizer que... Talvez Deus me mandou para cá, talvez para vir salvaguardar outras coisas que têm a ver mesmo com a família. Eu digo a família porque tive vontade de abraçar a carreira também do meu irmão mais novo, que segue a mim. Então eu tive que sustentar a ele. Okay. Então posso assim dizer que, bom, Deus me porou para cá para que eu pudesse olhar para ele e dizer, bom, eu sou o pai dele, eu que devo custear as despesas dele, eu que devo mandar ele para a escola. Então, eu posso dizer que estou cá, bom, agradeço, Deus tem me mandado para cá, mas a minha perspectiva era de manter ou trabalhar na Gemapu. Certo. Muito obrigada, Anastácio. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, ou chegamos à reta final do nosso programa. Não foi suficiente pelo visto, mas o tempo já nos foge. E teremos mesmo que encerrar por aqui, mas antes disso, vamos pedir aqui de forma resumida mesmo, para que o Anastácio se descreva matematicamente. A área que eu segui, não segui por impulso. Segui, na verdade, porque eu tenho amor à matemática. E se fosse para colocar entre a matemática e... Bom, vão me desculpar, talvez as pessoas possam ter sensibilidades, mas não será nessa vertente que eu quero pedir. Mas é aquilo que exatamente eu vou dizer aqui. Se fosse para escolher a matemática e colocar essas duas coisas, matemática e estar ao lado de alguém, preferia casar com a matemática. Não estou a querer tirar o mérito da pessoa que está ao meu lado. Não. Né? Não. Senão as pessoas vão interpretar mal. Que não interprete mal. É exatamente o amor que eu sinto pela matemática. Exato. Eu me sinto bem quando eu estou a quebrar a minha cachimônia e pensar um pouco em busca de uma solução, de uma certa equação ou de uma certa questão que tem a ver mesmo com o pensar lógico da matemática. Me sinto mais feliz, me sinto mais bem quando estou integrado no meio de números, quando estou integrado no meio de conteúdos que têm a ver com a matemática, me sinto mais bem. Certo. Não aumentando que ao lado de alguém não me sinto bem, não. Eu disse, comparando essas duas vertentes, bom, há mais inclinação
Há mais peso na Exato. matemática. O balanço está mais inclinado. Pesa mais a matemática. Exatamente. Certo, Anastácio. Mas quem é Anastácio matematicamente de forma resumida, porque o tempo mesmo já nos foge? Bom, quanto a isso, eu até posso deixar isso ao critério das pessoas que trabalham com eles, que são os alunos. São eles que podem até me classificar se, na verdade, naquilo que eu trabalho, qual é a perspectiva, aquilo que eles acham Ok, que... professor Anastácio, sabemos que precisamos que alguém classifique, mas ok, Anastácio é isto, mas na linguagem matemática. Posso dizer que sou aproveitado na linguagem matemática. Bom, a não ser que talvez eu tenha percebido mal a questão. É para eu dizer se sou bom ou quão me sinto a matemática. Nada disso. Sim. Por exemplo, o que é a natureza? O que é o meio ambiente? O meio ambiente é tudo aquilo que nos rodeia. Tá certo. Quem é Anastácio? Mas da linguagem matemática. Tá certo. O Anastácio da linguagem, na linguagem matemática, é um indivíduo, como é que posso dizer, que facilmente se integra em questões matemáticas, que facilmente, em qualquer questão, ele consegue se enquadrar ou se inteirar naquilo que são perspectivas de desafio. Certo. Muito obrigada, caro telespectador. Vamos ficar por aqui. Eu vou pedir aqui ao meu convidado para deixar uma mensagem a todos que neste momento estão a acompanhar o programa, mandar abraços e beijinhos também. O desafio que eu deixo aqui para as pessoas que acompanham o programa é que nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista das perspectivas. Desafios, barreiras sempre existem. Nada que a pessoa possa alcançar sem desafio. Não há nenhuma vitória que vem ao acaso. Certo. Toda vitória provém de um certo sacrifício. Então, se alguém tem algum sonho de seguir uma certa carreira ou tem alguma inclinação, abrace isso com amor. Que saia do coração, não da mente, porque tudo aquilo que vai à mente é processado no coração. Então, tem que a pessoa fazer algo mesmo por amor. Não fazer na perspectiva de querer fazer aquilo ali porque quer ganhar alguma coisa. Fazer mesmo por amor. Tudo aquilo que a pessoa faz por amor faz bem. Então, aquilo tudo que a pessoa faz porque quer ganhar alguma coisa, faz porque deve ter algum ganho. Mas quando a pessoa faz de coração, as coisas saem mesmo perfeitamente. Certo. Agora, deixar o abraço vai para o meu irmão, o Arthur Associado Vilanculo, para minha mãe, Teresa Otieno Vilanculo, Teresa Otieno Baloi, e agradecer muito ao desafio, as dificuldades que ela enfrentou no meu percurso estudantil. Ela sacrificou. Quando eu estava em Xinga, ela se preocupava. Será que eu comi? Será que eu estou bem? Então, eu tenho muito a agradecer a ela. E dizer que, mãe, eu amo muito assim. E especial vai para minha esposa. Ela tem sido uma companheira maravilhosa. Ela suporta a minha chatice. Eu sou chato, mas ela está lá para poder suportar a minha chatice, para poder suportar o quão eu sou. Então, tenho muito a agradecer a ela, tenho muito a dizer a ela que eu amo tanto. Pode não aparecer, mas eu amo tanto.
Isso ficou e isso chegou. Muito obrigada mais uma vez, Anastácio, por ter aceito o nosso convite, por, portanto, partilhar aquilo que foi, aqui, que foi a sua trajetória de vida, o seu percurso e tal. Caro telespectador, nós agradecemos pela sua vasta audiência, prometemos voltar para a semana com mais personalidades que vão lhe inspirar e motivar. Beijos e até a próxima.